Pessoal, boa noite. Hoje nós não vamos falar de um tema sobre gestão organizacional. Nós vamos falar de um tema mais leve. Nós vamos falar sobre a escrita como processo terapêutico nesse momento de isolamento, nesse momento de pandemia, nesse momento onde as pessoas estão mais reclusas, elas estão mais fechadas nos seus lares, mais introspectivas, e a gente tem aí uma gama enorme de pessoas que gostam de escrever, gostam de ler, e a live de hoje é voltado para isso. Vou estar trazendo aqui uma grande amiga, Carla Moura, escritora, mentora de escritores, terapeuta sistêmica, e vou chamar ela aqui para a gente poder conversar. Vai ser um papo muito interessante, vai ser um papo assim, show. Ela é de uma energia fantástica. Conheço Carla já há bastante tempo e eu já vou chamar ela aqui para a gente poder aproveitar bastante. Oi, Daniel, boa Tudo noite. bem? Como é que você está? Tudo ótimo. E você aí, tudo bem? Muito bem, na luz. Na luz, né? Você sabe que aqui tá frio no Rio? Tá, aqui tem esfriado à noite só, mas aí de manhã já começa a esquentar um pouquinho. Mas à noite aqui tem feito frio esses dias. Hoje fez um solzinho aqui também, mas agora tá frio. Tá. Que bom te ver, que bom revê-la. Eu também, eu também. Vamos ver se terminando essa quarentena a gente se encontra pessoalmente, né? Nossa, meu Deus do Tomar uns céu. banhos de cachoeira aí em Goiás. Vai adorar, vai adorar. Seja muito bem-vinda. Com certeza. Então, aí nós conversamos sobre esse tema, eu achei muito interessante, né? Inclusive a abordagem que você está dando já está dando seguimento a isso, já tem uns outras lives, eu tenho observado você, e é muito interessante a gente falar sobre isso, porque algumas pessoas ficam achando que, nossa, escrita, leitura, hoje é tão necessário isso, né? Sim. É muito, é muito necessário. Nunca foi tão necessário, inclusive do ponto de vista terapêutico, tanto pessoal como coletivamente. É uma grande solução para lidarmos com as angústias desse tempo de pandemia, né? E a gente realmente está precisando tocar nesse assunto e se reinventar, né? Se reconstruir. Muitas pessoas estão com uma certa dificuldade em relação a isso. Acho que é pela questão até da aceitação. Elas não estão aceitando o momento. E aí acho que elas estão com uma certa dificuldade de andar para frente com relação a algumas coisas. Elas estão meio que congeladas, estacionadas assim. Não sei É, se é a sua Daniel, percepção. Daniel, por que que as pessoas não estão aceitando essa situação? É um resquício um pouco da nossa geração e das gerações anteriores, a ilusão de que se pode controlar a própria vida, a ilusão de que existe algum tipo de segurança, né? E tem uma frase sociológica que eu gosto muito, que diz que a única certeza que nós temos na vida é a mudança, Sim, né? Tudo verdade. muda, como dizem os espanhóis, tudo cambia. É a única certeza que nós temos é a da mudança. Mas nós somos de uma geração que via tudo, todo mundo ainda com uma rigidez que, na verdade, não existiu, e com os avanços da tecnologia, nós somos surpreendidos com uma evolução acelerada de tudo. Sempre houve pandemias na humanidade. É. Espanhola e tantas outras pandemias que a história mostra, né? Mas só em proporções mundiais só foi possível agora por causa dos aviões.
em que as pessoas conseguem cruzar o planeta, cruzar continentes em poucas horas. E Uhum. trouxeram e espalharam um vírus. Então, é a primeira pandemia de proporções mundiais a se espalhar com essa rapidez toda, Daniel. E isso realmente é assustador. É. É muito assustador. E hoje eu estava na hora do almoço olhando rapidamente umas notícias, e aí eu estava pensando, gente, como é que nós precisamos nos adaptar emocionalmente para o que está acontecendo e o que virá. Então, assim, eu não quero ser alarmista, né? E nem Uhum. assustadora nesse início da live, mas eu vi hoje pragas de gafanhoto Ah, na e América também. Latina, tempestade de areia no deserto, que eles estão chamando de Godzilla. Então, não é só o Covid-19. Existem outros sinais acontecendo de que a segurança externa ela precisa ser repensada. Nós precisamos encontrar maneira de nos fortalecermos e encontrarmos segurança internamente. É ter controle em cima daquilo que a gente pode ter controle, né? Do que a gente não pode, não tem o que se fazer, né? Perfeito, Daniel. E, na verdade, eu ainda ouço pessoas dizendo: eu não me controlo, é impossível, eu não consigo. E, na verdade, Daniel, a única coisa que nós podemos controlar é a gestão de nós mesmos, é a gestão das nossas emoções. E ainda digo mais, controlar conscientemente, porque felizmente a natureza nos fez de forma que o nosso organismo funcione automaticamente, sem que a gente precise pensar. Agora eu vou levantar o meu braço direito, farei um gesto acima da cabeça, né? A minha digestão do estômago vai para os intestinos e a absorção. Nada disso a gente controla conscientemente. Felizmente, senão a gente ia ficar louco. Agora, os nossos pensamentos e as nossas emoções estão sim sob nossa gestão. Uhum. Então, é muito importante que a gente assuma essa responsabilidade, porque se nós não fizermos a gestão da nossa mente e das nossas emoções, alguém fará. Nem que seja a mídia, como eu estava lá num canal de TV a cabo, na hora do almoço, observando aquele monte de notícias Que passa embaixo ali, né? catastróficas passando ali embaixo. E aí, se eu não fizer a gestão da minha emoção, a grande mídia fará, as redes sociais farão, os vizinhos, os colegas de trabalho, né, os companheiros de estudo, enfim, das instituições, dos grupos sociais aos quais nós pertencemos. Então, assim, é muito importante esse tipo de atenção. Nós precisamos proteger a nossa saúde emocional. Como coletivo, como humanidade, nunca precisamos tanto. Porque as informações nos chegam aos borbotões. É uma avalanche de informação como nenhuma geração anteriormente teve. É verdade. Isso é muito recente na história da humanidade. Então, precisamos agora olhar seriamente a nossa saúde emocional e trabalhar conscientemente, como você diz, na luz, né, Daniel? Trabalhar conscientemente para, ao invés de pesarmos no universo com sofrimentos e desequilíbrios e loucuras, sermos mais agentes luminosos, iluminadores, que estejamos bem para ajudarmos os outros a ficarem bem. Eu tenho aqui um roteiro enorme que eu separei para compartilhar com vocês, mas vou deixar um pouco você. Eu quero falar um pouco sobre ansiedade e Sim, sim. cuidados, e depois eu tenho uma lista de orientações. E aí eu já peço para o povo da live, gente, arranje alguma coisa para anotar, para você escrever.
seja É. computador, celular, tablet, papel, como eu gosto, papel e Vale a caneta, pena, hein, papel e gente? É um poço de lápis. conhecimento essa Anote, mulher. porque vem muita informação. Perdão, pode falar. Falei, um poço de conhecimento, aproveitem. Só fazer um comentáriozinho antes de você começar a falar mais sobre o assunto. Só pegando um gancho do que você falou e da quantidade, assim, e se a gente não conseguir trabalhar esse equilíbrio dentro da gente, né, de que várias informações virão de todos os lados, né, principalmente as más informações, que as pessoas parecem que querem nos impactar de uma forma de, assim, eu preciso impactá-lo de alguma forma para que ele sinta que o Covid é sério. Eu sei que ele é sério, mas tem pessoas que fazem aquela. E aí é o que você falou. Hoje a gente tem uma realidade onde você tem informação de todos os lados, que antes era muito difícil ter. Você tem internet, você tem lives, você tem televisão, você tem rádio, você tem N meios de comunicação para as informações chegarem. E se você não tiver um filtro, é o que você falou, você vira um robozinho, a sua alma, tiraram a sua alma do corpo, você vira um ser que está só recebendo informação. Só queria complementar com isso. Então, pegando o gancho do que você falou, de que o Covid é sério mesmo e que nós precisamos nos cuidar, eu não descarto a função da ansiedade, nesse sentido que você falou, que é assim, é não ser irresponsável, é ter um nível de atenção do que eu estou chamando de ansiedade produtiva. É Uhum. aquela ansiedade que nos faz lembrar que não é um momento tranquilo do ponto de vista da saúde pública. Precisamos reforçar a nossa higiene pessoal, lavar sim as mãos, evitar o contato social, sim. Então, assim, nos distanciar dos outros, porque há um motivo importante para fazermos isso agora. Eu moro no Rio de Janeiro, né, como você sabe, e eu ainda tenho percebido que muita gente não está tendo a noção do isolamento. Por exemplo, usando máscaras, apertando as mãos e abraçando as pessoas. Para que máscara? Como se a máscara ela fosse, por mágica, eliminar o vírus de longe de você. Então, ainda há uma confusão de informações. E eu vou dizer para você, o pouco que eu saio, geralmente eu tenho saído para aquisição de alimentos, porque às vezes, com o excesso de trabalho, a despensa fica vazia e não dá tempo de esperar o supermercado enviar e tal. Eu vou pessoalmente, rapidamente. E aí eu vejo as pessoas se aproximando de uma forma, eu vou me distanciando, dando um passinho para trás, e as pessoas se ouvem. Como se eu tivesse exagerando, como se Exato. eu estivesse discriminando. Então, assim, a população ainda está confusa. Mas para quem está mais consciente, essa ansiedade que eu estou chamando de produtiva, ela é maravilhosa, ela nos resguarda. Agora, a maior parte da ansiedade coletiva, ela é absolutamente improdutiva, Daniel. Ela é uma ruminação sem controle. E essa ruminação sem controle permite que a nossa mente vá para direções assustadoras. Nós somos muito inteligentes. Nós somos capazes de criar os piores cenários para as nossas vidas presentes e as nossas vidas no futuro. Nossa, a gente já acha que vai cair uma bomba aqui agora. Precisa. Eu tive um mestre que ele dizia: olha, se todo mundo que tem medo de empobrecer e ir para debaixo da ponte for, não vai ter ponte, não vai ter viaduto do Brasil para esse povo todo morar. Porque assim, as pessoas têm muita fantasia, ai meu Deus, vou perder tudo, eu vou morar embaixo da ponte, né? Então, assim, os latino-americanos são muito trágicos. Não é à toa que as Uhum. novelas fazem tanto sucesso. Verdade. Que a nossa teledramaturgia é campeã mundial. São dramalhões mexicanos que podemos construir nas nossas mentes. Então, assim, essa ansiedade é absolutamente improdutiva. E essas catástrofes, elas ocupam muito espaço na nossa mente e o desgaste emocional é muito grande. E lembrando que
O nosso cérebro e o nosso corpo, ele não tem proteção contra nós mesmos. Então, manter os índices de cortisol alto por causa da ansiedade, e aí o que que acontece? Da mesma forma que ingerimos alimentos físicos estragados, nos intoxicamos e ficamos doentes, da mesma forma, ingerirmos alimentos não físicos, informações, toxinas emocionais, ficaremos doentes emocionalmente. Não Sim. tem outro caminho. Assim como o corpo, o alimento, a nutrição emocional, ela precisa ser cuidada. É, buscar controlar as nossas preocupações, isso está na nossa gestão. O que é a preocupação? É se ocupar antes. Sim, pré-ocupação. E a ansiedade gera preocupação, e muitas das fantasias que preocupam as pessoas, elas nunca vão se concretizar. Como, por exemplo, todo mundo que acha que vai morar embaixo da ponte, muita gente não vai nunca morar embaixo da ponte. Então, Então, assim, então a gente precisa ter cuidado com as preocupações. E só fazer uma ressalva, antes de eu responder as perguntas, o pessoal aí não está comentando, né, Daniel? Vamos pedir para o pessoal ele comentar e está entrando, o perguntar pessoal está entrando também. assim meio tímido ainda. Podem perguntar à vontade, gente. Aproveita. É para a gente poder guiar o nosso conteúdo de hoje para realmente beneficiar e privilegiar quem está ao vivo com a gente, né? E aí, eu falei do cuidado da intoxicação emocional, que ela é tão ruim, ou às vezes mais do que a física, porque a pessoa fica doente fisicamente mesmo. Muitas vezes, o adoecimento, ele é na mente, é no emocional e depois chega no físico. Uhum. Então, a atualização diária, ela faz sentido com relação à pandemia, com relação ao que acontece no mundo, faz sentido, mas ela precisa ser de fontes seguras e ela precisa ser bem dosada, o suficiente para que você tenha os cuidados necessários com você mesmo e com quem está sob a sua gestão. Fora isso, vai intoxicar. Continua aí, Daniel, enquanto eu me hidrato. O que eu ia te perguntar, aproveitando que você fez um comentário no início, então essa grande dificuldade que a gente tem de saber lidar com a ansiedade, eu acho que a gente começou a ter noção, na verdade, do que é ansiedade de fato, por conta desse isolamento, porque a gente começou a ficar mais isolado. Porque a ansiedade a gente sempre lidou, teve que lidar com ela sempre, em todos os momentos da vida da gente. Só que a gente achava. Outro dia eu estava, inclusive, conversando com um amigo, que a gente fala, antes a gente falava, né? Nossa, essa pessoa é tão agitada, ela é ligada no 320, ela é ligada no 400 e tanto. E isso era olhado com bom olhar. Nossa, é uma pessoa super agitada, isso é muito bom, isso é ótimo, é uma pessoa elétrica. Só que muitas das vezes isso é o reflexo de uma ansiedade descontrolada. Aí eu achei interessante que você comentou agora da questão cultural, porque isso eu não tinha pensado antes. É tão difícil, então, às vezes, para nós latinos lidar com essa questão de ansiedade, porque a gente já trabalha ela como algo positivo na gente sem perceber. Essa coisa do drama, do extravasamento, do ficar pensando no depois sofrer por antecedência. Eu não tinha pensado nisso. Sim, é um traço da nossa cultura. Se você for, Daniel, aos países nórdicos, você vai ver que eles lidam com a ansiedade de uma maneira muito diferente. Eles são menos emocionais. Você entende? Uhum. Agora, indo para o Oriente, né? Você caminhando na Índia, você lida, mesmo em Nova Delhi, né, que é uma grande capital, muito populosa, você lida com a pobreza de uma maneira muito mais afrontosa do que nas grandes capitais do Brasil. Só que eles são muito espiritualizados. E aí isso gera humor, e isso oferece uma força e uma dignidade diferenciada. Eu vou te dar um exemplo.
que uma das minhas orientações é buscar o bom humor, né? Eu estava andando numa cidade da Índia chamada Varanasi, a cidade dos crematórios. Eu fui ver cremações simultâneas lá no meio do Rio Ganges. E antes de chegar nos crematórios, uma mendiga, né, para ser bem direta, estava me pedindo dinheiro. E ela me pedindo dinheiro, fazendo um dramalhão, aquela cara. O celular dela tocou. Assim, né? E foi atender o celular. Eu comecei a rir. Ela começou a rir também enquanto atendia o celular. Eu dei tchau para ela, ela deu tchau para mim e fui embora. Ela estava com o celular Gente, escondido, entendeu? Então, assim, os povos, né? Eles lidam com as suas emoções de uma maneira muito diferente. É, lembrei de outro exemplo de Varanasi, né? Aí eu fui peguei um barco, fiquei no meio do Rio Ganges assistindo a 6 cremações. Você já sabe, já te contei essa história? não. Não? E aí, uma pessoa do meu lado no barco começou a chorar, chorava muito, muito, muito. E eu não, e eu dizia: o que está acontecendo? O que está acontecendo? Um brasileiro, o que está acontecendo? Depois eu falo, Carla, depois eu falo. Aí no dia seguinte ele falou: eu não queria chamar a sua atenção, mas tinha um cachorro comendo a perna de um defunto. O que acontece, Daniel? Eles acreditam que se cremarem os seus mortos e jogarem as cinzas no Rio Ganges, eles vão para um lugar no céu, diria assim, mais privilegiado. Eles são mais abençoados espiritualmente. E aí as famílias fazem muitos sacrifícios para carregarem os seus mortos. Só que muitas não têm dinheiro para comprarem lenha suficiente. Para fazer Não tem, cremação. não dá para incinerar o corpo todo. E em cada crematório, que é a céu aberto na beira do Rio Ganges, os cães ficam ali já esperando isso. Nossa. Então, como era de noite e eu estava vendo 6 cremações ao mesmo tempo, eu não vi a cena. E aí, o que estava assustando ele também? Os parentes serenos observando a cena. Ele, né? O engenheiro florestal brasileiro, terapeuta como eu, desesperado, chorando. E os parentes olhando. Por quê? Outra cultura. Como eles são muito pobres, eles acreditam que jogando as cinzas no Ganges do pedaço de corpo que eles conseguirem, a pessoa vai ficar em melhor situação. Então, o significado da morte para eles é diferente do significado da morte para a maioria de nós ocidentais. Então Então, assim, gera níveis de conhecimento diferentes de ansiedade. Interessante isso. não havia tristeza nem ansiedade nenhuma ali entre os parentes, né? Daquela perna, daquele corpo que estava sendo devorado pelos cães, e um Uhum. brasileiro desconhecido que estava desesperado ao ver aquela cena. Eu estaria Então, chocado, com certeza. oi? Eu estaria chocado, com certeza. Por isso que ele não quis me dizer o que ele estava Sim. vendo, para não me chocar também, talvez, né? Eu também ficaria, acho. Então, é muito importante observar que esse traço de preocupação excessiva, esse traço de ansiedade é muito da nossa cultura. E se é cultural, se não é, eu diria assim, natural, nós podemos acreditar que há possibilidade de termos outros estados emocionais. Era o que antigamente a gente chamava de estado de espírito. Nossa, né? Fulano tem uma É, presença de espírito, tem um estado de espírito legal, né? Isso, o que é a presença de espírito? É você estar no momento presente, se ocupando do que está acontecendo e tomando as melhores decisões. sim. Presente de si Sim, naquele momento. exato. Está centrado, né? Está centrado. Agora,
Antes de começar as orientações, Daniel, eu fico Uhum, olhando uhum. para o relógio, porque eu falo mais do que deputado baiano, né? Acostumada a dar aula em disciplina de doutorado, que eu tenho 4 horas para falar sozinha, se eu quiser, né? Por um semestre, se eu quiser. Então essa situação de lives de 1 hora, eu tenho que ficar atenta, que eu estou em Quando outro estiver faltando mais ou espaço. menos uns 5 minutinhos, aí eu te faço um alerta. Quando tiver cinco Tá, minutinhos para terminar. tá bom. Então, assim, antes de começar as minhas orientações para o seu público, eu quero dizer o seguinte: é necessário que a pessoa tenha bom senso de observar o seu nível de ansiedade. Se o nível de ansiedade está muito grande, está insuportável, precisa procurar um profissional de saúde mental. Você entende? Quando ele tá, quando você está num nível onde isso já atrapalha o seu viver, não é isso? Ele já te atrapalha na sua. Você não anda. Você sabe, você sente que não consegue lidar com aquilo, precisa de um acompanhamento individualizado, precisa de uma força externa. E Uhum. aí você não, ninguém deve ter preconceito com relação a isso. É melhor procurar ajuda, porque o sofrimento psíquico, a doença psíquica, ela é uma doença como qualquer outra. Se você não tratar, ela vai crescer como um câncer. E muitas vezes ficar se alimentando de orientações da internet é como eu brinco, é colocar band-aid em câncer. É passar metiolate em melanoma, em câncer de pele. Não vai resolver. Você precisa de uma intervenção mais forte, química mais Uhum. pesada para conter aquela doença. Não tem negociação. Você entende? Então, assim, eu gosto sempre de chamar a atenção, porque eu vejo muita gente fazendo automedicação emocional, automedicação psicológica. Toma um Meus alunos chazinho que de, meus passa. alunos de doutorado baixam quaisquer aplicativos, às vezes, de meditação e acham que aquilo é seguro? E se tiverem mensagens subliminares É verdade. colocadas ali? Por que a pessoa disponibilizou um aplicativo com áudios de graça? E muitas pessoas nos canais do YouTube se escondem atrás de o ativista de Orion, o ser de luz quântico. Você não sabe nem o nome da pessoa que é Isso é tão responsável por aquele doido. caminho. Então, a gente precisa até ter cuidado com esse tipo de automedicação. Porque depois, eu estava falando na minha live de ontem. Aliás, deixa eu fazer a divulgação. 21 e 21 até a live de hoje, né? Sobre inteligência emocional, que tem a ver, o conteúdo é diferente, mas tem muito a ver com o que a gente está tratando aqui na sua live. Então, os olhos são a parte exposta do nosso cérebro. Viu, já era. Já era. Tem que cuidar do que vê. A nossa audição nunca descansa. Então, mesmo dormindo, você está assimilando aquelas informações. E aí, o nível de estresse pode aumentar muito se você não cuidar do que você ouve também. Também. Então, repetindo que para mim é muito importante. Cada um precisa se observar, cada uma precisa se observar se precisa de apoio de profissional de saúde mental específico. Tá valendo, né? Muita gente atende pela internet, sem que a pessoa se arrisque, e aí precisa procurar ajuda. Se é como a maioria de nós, né, que são pessoas mais literárias e criativas, Uhum. pode se sentir melhorar só ao começar a se dedicar à arte da escrita. A maioria de nós é mais criativa, tá com a ansiedade lá em cima por causa do confinamento, como você falou. O que acontece com o confinamento? Ele joga um holofote, como qualquer crise, joga um holofote e amplia a visão do que nós somos. Aquela ansiedade, ela vem à tona porque
foi dado um zoom ali, porque as pessoas não podiam ir para academia, não Que é podiam uma válvula de extravasar. escape, né? Exato! Hoje não se fala mais sobre. Deixa eu fechar meu WhatsApp. Hoje não se Uhum. fala mais sobre válvula de escape, mas é super necessário. E as casas, as residências são cada vez menores, Sim. Menores com muitas pessoas. com muitas pessoas, muitas vezes. Eu vi um urbanista falando esses dias, o que me deixou estarrecida. Daqui a pouco, no Japão, vai ser comum as pessoas comprarem casas de 2 metros quadrados. Pense isso, gente. Suficiente para a pessoa deitar e se esticar, né? Se for uma pessoa do seu tamanho, da sua Acabou para altura, mim. já vai ficar meio Acabou para apertado. mim. Que você tem o quê? 2 metros? Quase? 1,90 aí? 1,90. É, vou ter que dormir em posição fetal para sempre ali. Uma casa! Daqui a pouco o Japão, os japoneses estão morando em 2 metros quadrados. Um Como absurdo, se é fosse demais. uma evolução da humanidade. Eu achei Compactar a aquilo, gente, né? do ponto de vista da saúde mental, um horror. E é muito interessante você estar falando da questão da escrita, me fez lembrar, antes da gente abrir a live, eu estava pensando, eu estava conversando com um amigo esses dias, e ele me falou isso sem querer. Ele começou um processo criativo por indicação de um terapeuta, ele está escrevendo um diário. Ele É está uma fazendo um das diário. Todos os dias sugestões. ele chega em casa e começa a escrever. Um rapaz de 27 anos. Ele está escrevendo porque ele tem os níveis de ansiedade dele, ele mora sozinho, começou a morar sozinho agora, né? Morava com a família. E ele tem lá um cachorrinho, mesmo sendo um cachorrinho na questão de companhia, né? Ele sente a necessidade de expressar o pensamento e de falar. E às vezes ele não tem ninguém para poder conversar naquele momento, ele começa a digitar diário e ali ele está escrevendo, revendo pensamentos e, enfim, no dia seguinte ele releu do dia anterior e nisso ele diz que está ajudando muito ele na questão de compreensão do que ele está sentindo de fato todos os dias. Interessante, né? É muito interessante. A questão é que eu vou das orientações que eu vou dar orientações específicas, Uhum. não só para desabafo, mas também para fortalecimento interior, emocional, nesses tempos de isolamento social, saída gradativa do isolamento social e o novo normal. Que, como você disse, lidar com essas transformações não é muito das gerações passadas. As novas gerações, eu convivo muito com adolescentes, porque eu tenho 2 filhos adolescentes, eles são de uma adaptação muito maior. Então, eles lidam com as transformações de uma maneira melhor, mesmo o adolescente ainda sendo rígido, né? Eles, Porque ainda está saindo da infância, precisa daquela segurança, das suas verdades, das suas convicções. Mas eles são mais adaptáveis do que quem tem mais idade. E eles têm não é à uma. toa que nós estamos vivendo esse tempo. Se nós estamos passando por esse momento, é porque nós temos condições de lidarmos com ele e nos transformarmos, né? Perdão, pode falar. Não, está falando dos seus filhos, é uma geração que aprende a todos os dias essa questão do ganho e da perda, né? Muito rápido. Eu ganho e perco, eu ganho e perco, eu ganho e perco, me adapto, eu ganho e perco, me adapto. Não se tem tempo, às vezes, até do próprio do apego, né, a isso. Eu ganho nesse momento, eu sei, mas eu posso perder e essa sensação vai mexendo muito com eles, coisa que para nossa geração a gente eu perder, não, eu tenho que trabalhar muito, eu não posso perder isso agora, aí, né, esse desprendimento, né? E é engraçado que são duas gerações, e aí você acaba sem querer meio que passando isso para os seus mais novos que já estão de repente mais lá na frente em relação a isso, né? Sim, Daniel, o desapego é um grande aprendizado para nós. É uma distorção da nossa educação. Porque, veja bem, nada é nosso. Nós não temos nem a gestão de quando vamos precisar soltar o corpo físico. Uhum. Quem aqui sabe e diz que pode controlar isso? Quem pode controlar isso?
quando vai precisar abandonar o corpo. Nem essa segurança dos dias de vida nós temos. Então, a gente precisa mesmo aprender a desapegar. É fundamental para a nossa saúde emocional esse desapego ao que é transitório. A Bíblia fala ao que desapegar do que o fogo consome. Porque o que você aprende e o que você se torna vai com você para sempre. Se a pessoa acredita em outras vidas, se a pessoa acredita em céu, se a pessoa. Não importa o que a pessoa acredita, ela leva. Sim. Agora, o que o fogo consome é o que as pessoas se apegam. As pessoas se apegam a outras pessoas. Se eu não sei por quanto tempo eu terei o meu corpo, como é que eu vou me apegar, inclusive, a outras pessoas? Né? Então, assim, afeto é maravilhoso quando você tem a noção do momento presente. Quando você tem a noção de que aquele minuto pode ser o último de vocês. Isso é, isso isso é mexeu tanto com a nossa maravilhoso. sensação de Quando você controle. acorda e tem gratidão por mais um dia, quantas pessoas, Daniel? Hoje é dia 24 de junho. Quantas pessoas dormiram dia 23 e não acordaram dia 24? Então, assim, não é banal estarmos vivos hoje. É uma maravilha. Sim. Deixa eu ver aqui, tem um comentário do Hermes. Você leu, Daniel? Eu vi que rapidinho ele fala, né, a Deixa eu respeito ler de. aqui. Eu moro sozinho. Com essa quarentena, houve algumas semanas que passei sufoco quanto ansiedade. Essa nova realidade de casa e trabalho foi difícil. Hoje já estou mais tranquilo. O Hermes tem uma boa capacidade de adaptação. Isso é fundamental para o nosso equilíbrio emocional. É a gente adquirir um jogo de cintura. Você queria viver a cada minuto como se fosse o último. Na É, adolescência, na sessão da tarde, eu vi um filme que era até aquela atriz que fazia o Mary Tyler Moore, uma atriz antiga, e ela disse uma frase, eu não me lembro o nome do filme, mas ela disse uma frase que ela estava doente, e ela disse: eu aprendi a viver a cada dia como se fosse morrer e depois não morrer. O que é isso? É o equilíbrio entre viver cada dia como se fosse o último, mas não lidar com tudo na vida como se o mundo fosse acabar hoje. Por exemplo, a comida, né? Porque senão a pessoa vai dizer: não, eu vou me encher de calorias, porque eu posso morrer, pelo menos, né? Eu morro satisfeito, né? Eu vou usar drogas como se eu fosse morrer, porque se eu não morrer, eu estou no lucro. Eu vou gastar todo o meu dinheiro, porque se eu ficar muito endividado, eu posso morrer e não precisar pagar as dívidas. Então, assim, tem uns exageros nisso é um que eu pensamento muito gosto, catastrófico. que eu gosto de dizer que tenha uma prudência de quem pode sobreviver ao dia de hoje e precisa ter saúde, precisa pagar as contas, né? Precisa ter esperança de planejar. Por exemplo, eu estava falando, eu vou tomar banho de cachoeira em Goiás. Então, essa esperança faz com que eu possa me organizar em tempo, em recursos financeiros, para fazer as viagens que eu quero, por exemplo, que é uma coisa que eu gosto de fazer. Então, Olha o João aí falando em filho, hein, Daniel? Esse J Terrinha aí é o de 13 anos, é o João. Boa noite, João. Eu não consigo. Ah, agora eu vi. Boa Apareceu ele aí, noite, com a o cara João pintada. Terra. Então, é ter esse equilíbrio entre viver hoje estar presente na relação consigo mesmo e na relação com o outro, sem ter a segurança absoluta de que teremos outras oportunidades. Né? É por isso que eu separei um monte de conteúdo para dar hoje, afinal de contas, quem sabe essa live é a última, né? Existe essa possibilidade. Você é ótima.
Quer falar Deixa eu te alguma coisa? falar. Senão eu sigo aqui. Fala. Eu não ia pedir só para você seguir. A gente tem. É que você pediu para cronometrar, né? A gente tem aí 20 minutinhos, como a hora passa muito rápido, né? Então tá. Então a primeira dica foi o que aconteceu agora. É a orientação. Busque o bom humor. No momento de ansiedade, no momento de desespero, no momento de descontrole dos pensamentos, o que é que lhe traz bom humor? Eu, por exemplo, gosto de ver comédias com o João, que tem 13 anos, comédias de adolescente. Eu me diverto com aquilo. É pastelão, é besteira, mas e aquilo me diverte, Sim. né? Eu gosto de sambas divertidos, que contam histórias enormes, tipo samba de break, e aconteceu aquilo, e eu fui pro baile, e não sei o quê, babá. Aquela narrativa, aquelas letras compridas, mais divertidas, aquilo me diverte. Então, assim, o que que faz com que o seu humor se levante? Então, a primeira dica é bom humor. E uma coisa também que nem todo mundo dá conta, mas vale a pena começar a treinar. Veja os seus pensamentos catastróficos, faça uma comédia com eles e vá piorando e vá debochando dos seus próprios pensamentos. Eu vou dar um exemplo que eu sempre rio lembrando. Eu não falo bem inglês até hoje, mas antigamente era muito pior. E olha que eu já. Sempre que eu vou viajar, eu faço cursinho e tal, mas como não é uma aptidão, né, acabo esquecendo, tem que ficar atualizando. Aí eu estava meia-noite num dia no metrô de Nova York e o Beto fala muito bem inglês, né? E a gente não sabia, era meia-noite, e no metrô de Nova York, eu não sei hoje em dia, né? Tem uns anos que eu não vou a Nova York. Eles entram com soco inglês, eles entram com armas brancas, eles entram com grandes cães no metrô. E o metrô é todo pichado, imundo, imundo. Nosso metrô aqui, o metrô de Paris, são Maravilha. palácios perto, né? E aí o Beto entrou, porque eram 1000 linhas, a gente estava querendo ir para Broadway de madrugada, loucuras, né, que a gente faz. E aí, ele entrou no metrô para pedir informação e a porta se fechou, Daniel. O meu pensa... E aqueles homens chegando com cães, com soco inglês, com aquelas caras horrorosas, eu pensando, eu não Acabou para sei mim. falar, eu não vou saber me comunicar. Eu tinha sido roubada, eu só tinha um passaporte, um cartão de crédito provisório, eu tinha sido roubada na Califórnia. E só tinha umas coisinhas no bolso. Aí eu pensava, eu vou virar mendiga, vou morrer de fome, porque eu não sei pedir esmola direito em inglês. Vou fazer E aí eu fiz uma confusão na minha game mente. Ele over. levou 20 minutos para fazer todo o trajeto e voltar. E depois eu fiquei rindo da minha fantasia louca, rindo de mim mesma, virando mendiga e Debochando da morrendo própria de situação. fome porque eu não sabia, não saberia nem pedir esmola direito para me virar, ir para um abrigo ou qualquer coisa. Então, assim, quando a gente pensar em catástrofes nessa pandemia, brinca com os pensamentos, coloca humor porque eles se desfazem, tá? E aí é começar a se dedicar a valorizar cada pequeno detalhe do isolamento social. Separei algumas frases. Para quem mora com alguém, dizer ou olhar para a pessoa, para as pessoas e pensar: poxa, que bom que eu estou podendo passar um tempo com você. Como o Hermes, esse seu amigo, e tantas outras pessoas que moram sozinhas, podem olhar no espelho e dizerem: que bom que eu posso passar um tempo mais calmo com você. Comigo mesma, comigo mesmo. Ai, que bom. Essa é uma vantagem. Outra coisa que a gente esquece todos os dias. Eu estou falando a gente, né, gente, que é classe média, que tem um celular, que tem uma internet, que está com a Sim, energia sim. elétrica paga, tá? A gente pode dizer: estou em segurança,
eu tenho um alimento para preparar. Isso parece trivial, mas mais da metade da população mundial está abaixo da linha da pobreza. Hoje, dia 24 de junho de 2020. Então, é bom mesmo ter segurança e ter um alimento para preparar. Estar no aconchego de casa. Tem pessoas que perderam emprego por conta, aí você pensa, por conta de um vírus, né, Carla? Elas não estão elas estão passando fome, isso quando não estão morando na rua. Um vírus Sim. causou isso na vida delas. Então, nós que estamos aqui no conforto dos nossos aparelhos, né, abrigados, nós podemos ter esse tipo de pensamento. Valorizar essa oportunidade, porque muitos não estão tendo, já tiveram, nem estão tendo mais, né? E outra coisa que tem a ver com a mentoria do Zero ao Livro, né? Que é o momento que eu estou vivendo, que são essas inscrições até domingo. Eu decidi, finalmente, escrever o meu livro. Muitos de nós podem tomar essa decisão. Gente que já escreveu e parou, porque foi engolido na rotina. Gente que nunca escreveu um livro e pode ter uma mentoria para fazer isso em 2 meses. E além da mentoria comigo, 2 meses, semanalmente, onde eu vou ensinar muitas técnicas e vou passar tarefas para os escritores e para as escritoras cumprirem, e vou acompanhar o WhatsApp, Facebook, grupos fechados, nós vamos nos ajudar nisso. Tem 6 cursos que a pessoa vai ganhar para fazer em 1 ano. Todos voltados para a criatividade, para o desbloqueio da sua escrita, para a sua expressão escrita. Então, pode ser, claro, deixar o seu legado por escrito na humanidade. Para quem tem filho, o livro é mais um filho. Para quem não tem, o livro é o seu filho. Seus livros são os seus filhos. Por quê? Porque não é à toa que a Academia Brasileira de Letras, quando a pessoa é eleita para a academia, se chama imortal. Porque o livro imortaliza a gente mesmo. A humanidade. Onde não tem internet, se você quiser publicar o seu livro impresso, isso nem é mais tão caro, está ficando cada vez mais barato fazer isso. Onde não tem energia elétrica, pode chegar o seu livro. E as pessoas podem se inspirar com a sua história, podem se inspirar com o que você aprendeu e quer compartilhar. Então, a escrita pode ser terapêutica para você que escreve e para quem lê você. Quem está acompanhando as minhas lives sabe, eu obrigo a publicar no dia as tarefas do dia. Eu obrigo. Por quê? Gente, você teve trabalho de escrever, você está compartilhando mensagens luminosas. Para que vai guardar se você pode publicar de graça e as pessoas podem ler de graça pela internet? E então, é o dom, né? Você está falando eu obrigo a compartilhar, claro que eu oriento, eu vou lá, eu comento, mas eu obrigo, tá? Outra dica, vou seguindo com as dicas, tá, Daniel? Com as orientações. Além de escrever o seu próprio livro, de ir compartilhando o seu conhecimento, as suas mensagens de luz, pela internet, por exemplo, que no geral é de graça para publicar, você está fazendo um trabalho, não é sobre você só, é sobre nós. Porque os negativos, eu vou chamar assim, né? Os nossos irmãozinhos perdidos que estão servindo ao outro lado da força, usando a linguagem de Star Wars, né? Nossos irmãozinhos perdidos que estão usando o outro lado da força, eles publicam o dia inteiro suas mensagens de ódio, suas mensagens de racismo. Eles estão na internet com vídeos, com áudios e com muito texto, com muita tweetada, com muito Facebook, com muito Instagram, as suas redes sociais abarrotadas dos seus discursos negativos. Então, e a gente tem que encher... né, Carla? Sim, a gente tem que encher a internet com histórias que inspiram, com, olha, poxa, eu li isso e tirei tal lição, quero compartilhar com você. A gente agora tem que... Uma decisão que eu tomei nessa pandemia, porque a minha angústia ficou enorme, workshops cancelados, palestras solidárias cancelados, atendimentos cancelados. A vida, alguma coisa, eu migrei para a internet com facilidade, mas decidi criar uma escola do zero, que chama Mostre Sua Luz.
né? Uma escola virtual do zero. Nem sei fazer isso direito. Contratei mentoria que vai começar amanhã para a criação de uma escola, uma boa escola online, que Mas tomou o realmente faça pontapé inicial. diferença na vida das pessoas. Eu não sei fazer, mas estou me lançando aí nas lives, estou Aprende. lançando uma super mentoria. Não tem oferta no mercado para escritor para começar do zero, do tamanho do que eu estou oferecendo. Uhum. Por quê? Para lidar com a minha angústia de ter postergado, da possibilidade de ter ficado doente, morrido, e aí aumentar o meu impacto social de uma maneira responsável agora, parar de ficar pingando, escrever responsavelmente sempre, gravar vídeo responsavelmente sempre, levar as pessoas a irradiarem a sua mensagem de luz sempre. Sempre. Eu prometi a mim mesma que eu vou me dedicar 1 ano completamente a isso, porque também ter 1000 ideias e ficar mudando, né? Eu sei. De campo, para mim isso é fácil, né? Porque o meu Não, é porque sabotador. nós somos tesouros, né? A gente tem muita coisa realmente dentro da gente. E em você, que eu já conheço também, isso fomenta de uma forma que é explosiva. Então É precisa explosivo. realmente. Então, eu estou canalizando tudo para criar um movimento de escritores e escritoras da luz, para a gente invadir esse mundo para contrabalançar e deixar Coisas as pessoas boas. menos ansiosas, deixar as pessoas acreditando que há esperança sim Sim. nesses tempos de pandemia, que o novo normal ele pode ser melhor sim. Você pode começar a entrar com um novo normal, com uma nova profissão, que é ser escritor, que é Não. ser E escritor. esse novo normal é um normal onde a gente está tendo a possibilidade de construir esse novo normal, né, Carla? De construir. Houve tanta desconstrução na nossa vida, houve tanta interrupção na nossa vida, por que a gente não pode escolher uma vida melhor? A Sim. despeito de todas as informações. Por que a gente não pode decidir ficar mais saudável física e emocionalmente? Pode. Sim. Nós que estamos aqui somos privilegiados, temos aparelhos, temos internet, temos energia elétrica. Eu vou sempre frisar o que a gente já tem para a gente poder valorizar quem a gente já é, as nossas construções. E nós temos tudo para nos tornarmos quem nós decidimos ser a partir de agora. E aí, uma outra orientação: escolha livros sobre o que você quer escrever. Escolha livros que vão ajudar a você escrever uma nova história para a sua vida. E aí escrever no sentido lato, no sentido mais amplo. Assumir a sua vida e escrever uma nova história. E aí selecione o que você vai ler. Meu exemplo, né? Agora eu vou orientar as pessoas a escreverem pela internet. Eu já faço isso, né, gente? Tanto É. individual, como em grupo, como presencialmente. Hoje, um ex-aluno, aliás, que me deu um depoimento lindo, ele me mandou uma foto da turma do Escrita Infalível, presencial, auditório cheio e tal. Vou até botar no Face amanhã, que foi em 2017. E a carreira dele alavancou depois desse curso. Então, leia. Eu estou lendo e consumindo cursos de mentoria de escrita, de escrever melhor, melhor, liberar criatividade, liberar tudo para escrever. Então, assim, eu estou focada em ajudar melhor as pessoas. Então, use a sua escrita de forma construtiva. Esse momento é momento de a gente se conectar. Nós precisamos aumentar as nossas conexões. E tem que ser esse Estamos momento, porque é o É agora. esse momento. E a escrita é um grande canal para você fazer isso. A gente está começando a ficar apertado. Eu quero falar das Uhum. orientações finais que tem a ver com o que você começou a falar, Daniel, que é o diário, né? É uma orientação que eu faço para todo mundo que está aqui nessa live. Boa E que vai noite, né? vir com As certeza. pessoas vão entrando, subindo, e aí eu fico olhando para você concentrada no que eu trouxe para compartilhar, e às vezes não sou tão educada quanto eu deveria com quem está entrando. Tudo bem. Comece hoje a escrever o seu inventário de conquistas. Que eu estou chamando de inventário de conquistas? Tudo que você aprendeu que foi baseado no seu esforço.
aprendeu a andar, aprendeu a falar, aprendeu a ler, porque decidiu aprender. Nós que somos adultos, né? O primeiro emprego, Uma profissão nova, uma o faculdade primeiro nova. diploma, né? E tantas outras, o primeiro imóvel, né? A primeira compra do primeiro móvel. Olha, nós temos tantas conquistas que o tempo vai passando e a gente vai banalizando. E aí, num momento como esse, se sentir uma porcaria é muito fácil. Se sentir frágil é muito fácil. Porque, como você Estamos sendo falou, viciosos a a isso. mídia está bombardeando de informações negativas. Por quê? Porque o marketing já mostrou há quase um século, converte para os anunciantes, converte a atenção, que é o nosso maior ativo. Não é dinheiro nem é tempo, não. É o tempo de qualidade, é onde você põe a sua atenção. Esse é o seu maior patrimônio, é a sua atenção. Então, cuidado onde você põe a sua atenção, porque é o seu bem maior. Ele vai determinar a sua saúde emocional e a sua saúde física, a sua saúde mental. Você foca o Né? seu viver todo ali. Então, faça um inventário de conquistas. E faça um diário, sim, das suas angústias, dos seus pensamentos, o que mais lhe incomoda. Faça sim. Mas, de vez em quando, queima tudo. E aí, eu de propósito vim com essa camisa, deve estar vindo espelhado aí para você, né? Mas está escrito gratidão na sua camisa. Que é, que é a dica final, que é uma das maiores orientações que eu posso dar para você, para a sua saúde emocional em tempos de pandemia. Escreva o seu diário da gratidão. Daniel, eu fiz muitos cursos loucos na vida. Eu adoro métodos inovadores, disruptivos, que me tiram da zona de conforto, uau! Né? Me levam para outros universos. Você E é uma um mulher que rompe deles, padrões e cria padrões. É por isso que eu te amo. eu também te amo. E um deles, a mentora me obrigava a escrever 50 motivos de gratidão por dia. Por E era dia? assim, Daniel, que é o pulo do gato da ciência da gratidão, que é assim, eu sou grata porque aí o seu cérebro consolida, né? Eu sou grata por estar na live com o Daniel, porque eu atinjo um público que jamais me conheceria e teria a oportunidade de ouvir as minhas orientações se o Uhum. Daniel não tivesse me chamado aqui pelo Instagram. Eu sou grata ao Daniel porque eu tenho agora a oportunidade de aumentar minha corrente do bem pela audiência do Daniel. E aí, fazendo aí o marketing, já que eu falei em marketing, no meu Instagram, Carla Moura Lima, lá na bio, ali abaixo da biografia tem um link e tem todas as informações da mentoria do zero ao livro, para quem quer levar a sério, levar o seu legado por escrito, vai ter a minha orientação até depois do fim, porque eu quero lançamentos de livros virtuais, eu quero lançamentos de livros físicos, quero vocês dando seus livros de presente de Natal aí e deixando esse filho como legado dessa pandemia. Um novo livro, ou quem sabe, o primeiro livro. Então, faça o seu diário com pelo menos 3 motivos de gratidão diferentes todos os dias. Esse diário, guarde para sempre. Sabe por quê? Quando você precisar de uma força, você tem um inventário de conquistas e ver o quanto você já conquistou na vida. E quando você achar que a vida não está boa, vai no seu diário de gratidão e lê dias passados. E lê quanta coisa boa, às vezes pequenininha. Quantas coisas boas pequenininhas aconteceram e tornaram a sua vida uma vida digna de ser vivida. Ontem, Carlinha, hoje e sempre. Carlinha, 20 segundos. Gratidão, gratidão pela Eu que oportunidade, agradeço. gratidão
a todo mundo que entrou, a filho, né, filho meu físico, a todo mundo que está aí. Gratidão